Você já parou para pensar o que realmente está por trás do Halloween? A maioria das pessoas enxerga essa data como uma simples brincadeira, fantasias, doces, travessuras, festas. Mas e se eu te dissesse que por trás de tudo isso existe uma origem espiritual muito mais profunda e até sagrada? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás dessa celebração que o mundo transformou em algo sombrio, mas que na realidade nasceu de um propósito completamente diferente. Fica comigo até o fim, porque a história que eu vou te contar vai mudar completamente a forma como você enxerga o Halloween e talvez até a maneira como você vive a sua fé. Para entender o que o Halloween realmente significa, precisamos olhar para 3 momentos: o passado, o presente e o futuro dessa data. E tudo começa há muitos séculos, bem antes das fantasias, das abóboras e das festas macabras. O nome Halloween vem da expressão inglesa antiga All Hallows Eve, que quer dizer véspera de Todos os Santos. Ou seja, o Halloween nasceu dentro do calendário cristão, mais especificamente da Igreja Católica, como parte da preparação para o Dia de Todos os Santos Santos, celebrado em 1º de novembro. O mês de novembro sempre foi dedicado, dentro da fé cristã, à reflexão sobre a eternidade. Era um tempo de lembrar dos santos, das almas que já estão na presença de Deus, e também das que ainda passam pelo processo de purificação no purgatório. Durante todo o mês, os fiéis se dedicavam a orações, jejuns, missas e obras de caridade pelas almas que partiram. E é justamente aí que começa a origem de algo que, com o tempo, se transformou no que hoje chamamos de doces ou travessuras. Na véspera da festa de Todos os Santos, os pobres costumavam bater de porta em porta, pedindo o chamado pão das almas, um alimento simples que simbolizava a caridade feita em favor das almas do purgatório. Com o passar dos anos, esse pão foi se tornando mais elaborado, até virar doces e guloseimas. As crianças começaram a participar da tradição, ajudando a espalhar alegria e lembrando o verdadeiro propósito: fazer o bem pelos que já partiram. Agora perceba, o doce ou travessura, que hoje parece uma brincadeira infantil, nasceu na verdade de um ato de amor e misericórdia cristã. Mas essa não é a única origem curiosa do Halloween. Outro costume vem das antigas visitas aos cemitérios. Naquela época, os cemitérios ficavam ao lado das igrejas, e como o espaço era limitado, os ossos dos que haviam morrido há muito tempo eram guardados em ossários. As famílias iam até esses lugares, acendiam velas e faziam orações pelas almas. E foi dessa prática que surgiu o costume de acender velas dentro de abóboras, algo que hoje parece assustador, mas que originalmente representava a luz da fé e a oração pelos mortos. Até mesmo as fantasias tinham um propósito espiritual. Nos cemitérios e nas igrejas, era comum que fossem pintadas ou encenadas imagens mostrando a diferença entre o céu, o purgatório e o inferno. Essas representações, conhecidas como danças macabras, mostravam o destino das almas que rejeitavam a Deus. Pessoas se vestiam de demônios, bruxas e monstros, não para exaltar o mal, mas para alertar as pessoas sobre o perigo do pecado e a realidade da condenação eterna. Era uma forma de catequese visual que ajudava até as crianças a compreenderem o que estava em jogo na vida espiritual. Mas aí vem a pergunta: como uma festa que nasceu de algo tão santo, tão voltado para Deus, se transformou nessa celebração obscura que vemos hoje? A resposta está na história. Com a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero e consolidada na Inglaterra pela rainha Elizabeth I, muita coisa mudou. Os protestantes passaram a negar a doutrina do purgatório e a oração pelos mortos, práticas que eram fundamentais nessa época do ano. Por causa disso, todas as manifestações que lembravam os fiéis falecidos foram proibidas. Mas havia um detalhe importante. A cultura inglesa tinha raízes célticas, e os celtas, muito antes do cristianismo,
já celebravam um festival chamado Samhain, marcado pela crença de que, nessa época, o mundo dos vivos e dos mortos se misturava. Quando a Igreja chegou àquelas terras, ela não destruiu essa cultura, ela a transformou. O Papa Gregório Magno chegou a orientar os missionários a aproveitar as tradições locais e dar a elas um novo significado cristão, ou seja, as antigas festas pagãs foram reinterpretadas, ganhando sentido espiritual e ensinando o Evangelho de uma forma acessível ao povo. Por séculos, isso funcionou. O povo celebrava a fé, rezava pelos falecidos e refletia sobre a eternidade. Mas quando veio a Reforma, esse processo foi cortado. O que restou foi uma tradição sem o seu verdadeiro sentido, uma casca sem essência. Mais tarde, os colonos ingleses e escoceses levaram essas práticas para os Estados Unidos, onde o Halloween se transformou naquilo que conhecemos hoje, uma mistura de superstição, comércio e diversão sombria. E é aqui que entramos no presente. O Halloween atual, infelizmente, perdeu seu caráter espiritual. O que antes era uma celebração de fé, hoje virou um festival que flerta com o ocultismo, o medo e até com o mal. Muitos exorcistas relatam que, por trás das brincadeiras inocentes, existem influências espirituais perigosas, portais abertos através de símbolos, músicas e rituais que as pessoas nem percebem. O que era uma data para rezar pelos mortos se tornou, em muitos lugares, uma ocasião para invocar o que não vem de Deus. E é por isso que, como cristãos, precisamos estar atentos. Não se trata de demonizar uma cultura, mas de discernir o que estamos celebrando. Aquilo que nasceu como uma festa de luz e esperança foi tomado pelas trevas, e o inimigo adora se esconder atrás do que parece inofensivo. Mas então, o que fazer com o Halloween no futuro? Devemos simplesmente ignorar a data? Ou será que podemos transformá-la novamente em algo bom? A resposta está em resgatar o verdadeiro sentido dessa celebração. Ao invés de vestir nossos filhos de monstros, bruxas ou demônios, que tal ensiná-los a se inspirar nos heróis da fé? Podemos celebrar a festa de Todos os Santos, como ela realmente é, uma lembrança de que fomos chamados à santidade. Se seu filho quer se fantasiar, tudo bem, mas que tal um bombeiro, um médico, um guerreiro, um soldado, um anjo? Porque no céu existem santos de todos os tipos, de todas as profissões, de todas as histórias. Cada um deles foi alguém comum que escolheu viver de forma extraordinária por amor a Deus. O verdadeiro Halloween não é uma celebração da morte, mas da vida eterna. Não é sobre o medo, mas sobre a vitória da luz sobre as trevas. E talvez o maior ensinamento que essa história nos traz seja esse: tudo o que o mundo distorce, Deus pode restaurar. Por isso, ao invés de temer o Halloween, que tal transformar essa data em uma oportunidade de fé? Ensine seus filhos que existem duas realidades, a do céu e a do inferno, e que a nossa escolha aqui define onde passaremos a eternidade. Que neste dia, e em todos os outros, a sua casa seja iluminada não por abóboras, mas pela presença viva do Espírito Santo. Que sua família escolha estar do lado da luz, e que o inimigo não encontre espaço nem mesmo nas pequenas brincadeiras. E lembre-se, o mal se disfarça de diversão, mas o bem se revela em cada gesto de amor e fé. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like e se inscreve no canal Palavra Bíblica. Isso ajuda muito a levar a palavra de Deus a mais pessoas. E não saia ainda. Está aparecendo na tela outro vídeo que vai abrir seus olhos espirituais e te fazer entender ainda mais sobre o poder de Deus. Clica nele e continua comigo nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.